Olá, meus amigos do programa Critica Brasil, o programa que fala a verdade, doa em quem doer. Eu sou o Vitor Fernandes e trago aqui para vocês as notícias do dia sobre a política, sobre os acontecimentos aqui dessa quinta-feira, dia 10 de dezembro. Hoje aqui teve um probleminha e pediu para eu estar apresentando o programa, então eu vou trazer aqui para vocês as notícias do dia. A gente vai falar da pandemia, vai falar da morte do homem mais rico do Brasil, o banqueiro Joseph Safra, enfim, várias notícias desse dia, dessa quinta-feira, muita coisa acontecendo aqui no Brasil. E uma notícia que foi destaque hoje nos jornais, saiu no G1 hoje, foi que o Instituto Butantan começa a ênfase na vacina Coronavac a partir de matéria-prima importada da China. A fábrica passa a funcionar 24 horas por dia e terá reforço de 120 novos profissionais. O anúncio foi feito pelo governador João Dória nessa tarde de quinta-feira e, segundo o governo, mais de 900 cidades brasileiras já manifestaram interesse na Coronavac, na vacina, que é uma parceria do Instituto Butantan com a fabricante chinesa. Então a gente vê que o governo de São Paulo tem avançado nessa parceria para poder trazer a vacina para o estado de São Paulo e que, como está anunciado já pelo governo de São Paulo, vai iniciar a vacinação, pelo que tudo indica, no dia 21 de janeiro. Lembrando que essa vacina ainda está em fase de teste. Se tudo der certo, vai começar então no dia 21 e todo mundo poderá se vacinar, não apenas moradores do estado de São Paulo. E é importante ressaltar também a jogada política que tem nessa notícia. Por quê? Dória está aproveitando ao dizer que a vacina vai estar disponível para todo o Brasil para fazer também a sua propaganda pessoal. A gente sabe que o Dória é um possível candidato à presidência da República nas eleições de 2022 e, ao fazer essa jogada de marketing, ele se anuncia para todo o Brasil como alguém que está preocupado com a pandemia. Lembrando que tem uma disputa também de Dória com o Bolsonaro. E então a gente está vendo uma guerra política nesse contexto da vacina. No entanto, não deixa de ser uma notícia positiva para nós ao saber que a vacina do Instituto Butantan tem avançado cada vez mais e a gente possivelmente vai ter aí já em janeiro o início da vacinação em São Paulo, que é uma grande vitória para todos os brasileiros, todos nós que já vemos sofrendo nesse ano de 2020 com essa pandemia que já matou quase 180 mil pessoas. Então, pessoal, mais uma notícia importante para nós. Ainda a respeito do contexto da pandemia, agora notícia vinda da Argentina, também aqui no site do G1, a gente vê que a Argentina anuncia acordo com a Rússia para a compra de 20 milhões de doses da vacina Sputnik V. Esse é o terceiro acordo assinado pelo país, que já tem contratos com o laboratório AstraZeneca e a Aliança Internacional Covax. O presidente argentino, Alberto Fernandes, diz que será o primeiro a se vacinar. E o Alberto Fernandes, numa entrevista, disse o seguinte: com esse contrato, vamos poder contar com doses suficientes para vacinar, entre janeiro e fevereiro, cerca de 10 milhões de argentinos e argentinas, disse Fernandes em uma entrevista coletiva na Casa Rosada, sede do governo argentino. Então a gente vê que também o governo da Argentina tem dado passos importantes, nesse caso fazendo um acordo com a vacina russa, a vacina Sputnik V, para trazer a vacina para a Argentina. Outro país que a gente vê também bem avançado nesses acordos para ter a vacina é o México, aqui na região da América Latina. Sem contar, logicamente, Inglaterra, que já começou, na verdade o Reino Unido começou a sua vacinação, Estados Unidos está prestes a começar a sua vacinação, Rússia já começou a vacinação, a Alemanha está em estágio avançado também, os países europeus já estão em estágio aí bem avançado, não só da produção, como da própria vacinação de sua população. E alguns poderiam argumentar, mas esses são países europeus, países ricos e desenvolvidos que ajudaram a desenvolver a própria vacina. No entanto, também países daqui latino-americanos como a Argentina, tal como eu mostrei agora, e o México, também já estão em processo avançado de trazer a vacina para cá, para a América Latina, para imunizar a população. Lembrando que a Argentina também vive uma pandemia com uma quantidade de mortos enorme. México, a mesma coisa, uma quantidade de mortos diária que é das maiores do mundo. E são países que têm se preocupado, pelo menos, em trazer a vacina para os seus países. Muito diferente do que a gente lamentavelmente está vendo aqui do caso do governo brasileiro, que, aliás, é a notícia que eu vou trazer agora, sobre mais uma do Bolsonaro sobre a vacina. E com mortes em alta, Bolsonaro diz que estamos vivendo um finalzinho de pandemia.
Declaração do Rio Grande do Sul foi feita no momento em que 22 das 27 unidades da federação enfrentam alta de óbitos por coronavírus. Vítimas se aproximam de 180 mil e o país ainda não tem um plano detalhado de vacinação contra a doença. Quer dizer, paralelo ao que eu acabei de mostrar aqui, que a Argentina já tem dado passos importantes para trazer a vacina, México também tem dado passos importantes para poder ter a vacina. Acordos foram firmados já muito antes. O governo brasileiro que agiu de forma totalmente irresponsável, tanto no sentido de negar a gravidade da pandemia, lembrando que Bolsonaro não foi o único a fazer isso, Boris na Inglaterra fez isso também, no Reino Unido, Trump nos Estados Unidos teve a mesma postura negacionista também, e esses são os países que tiveram alguns dos piores desempenhos a nível mundial. Os Estados Unidos é o país com maior quantidade de mortos no mundo, e o Brasil é o segundo país com maior quantidade de mortos por coronavírus. Então a gente vê que, mais uma vez, com essa declaração de Bolsonaro dizendo que a gente está vivendo um finalzinho de pandemia, mostra que ele ignora por completo a realidade. Ele continua com a tese da gripezinha, na verdade, dizendo que a gente está no final, quando na verdade a gente está num ápice de pandemia, a gente está em meio à segunda onda, nós não temos qualquer previsão concreta de vacinação da população, da grande quantidade da população. O que a gente vê, na verdade, é que governos estaduais e até municipais têm agido no sentido de produzir e trazer, importar a vacina para o Brasil. O governo de São Paulo tem agido já nesse sentido. A gente vê algumas prefeituras, como por exemplo a prefeitura de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, em que já fez acordo para comprar, para ter a sua vacina, quer dizer, não esperando mais o governo federal. O governo do Maranhão também tem tido uma postura de trazer, passar por cima do governo federal para poder ter a vacina no seu estado, já que o governo federal tem agido de forma totalmente irresponsável, que o governo federal não tem um planejamento sério de como vai vacinar a população. A gente não tem ministro da saúde qualificado para trazer a vacina para cá. A gente vê que a postura de Bolsonaro continua sendo uma postura negacionista, uma postura completamente irresponsável na gestão da pandemia. Lembrando que Bolsonaro já apareceu diversas vezes sem máscara, já apareceu em locais com aglomeração, já se referiu à pandemia como gripezinha, já chamou de maricas aqueles que têm medo, da pandemia. Então tudo isso naturalmente contribui para esse número estrondoso de mortes que a gente vive, Isso, lógico, que gera uma mensagem muito negativa para a população, que faz com que boa parte dessa mesma população também não se preocupe muito com a pandemia, ande sem máscara, se aglomere, como a gente vê nas ruas não só do Rio de Janeiro, mas de São Paulo, do Brasil inteiro, lamentavelmente. E vamos passar então, pessoal, para a nossa última notícia do dia, que é a respeito da morte de uma pessoa extremamente importante no Brasil, o homem mais rico do Brasil. Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil, morre em São Paulo aos 82 anos. Dono do Banco Safra, o libanês naturalizado brasileiro, morreu de causas naturais nessa quinta-feira, dia 10. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Banco Safra, ele morreu de causas naturais. E a nota diz o seguinte: é com imenso pesar que comunicamos o falecimento, nessa data, do senhor Joseph Safra, aos 82 anos, por causas naturais. Joseph Safra acumulou fortuna de 119 bilhões de reais. Joseph Safra, há muitos anos, é o homem mais rico do Brasil. Teve um momento ou outro em que teve oscilação, em que ele foi para segundo lugar, logo em seguida voltou para primeiro lugar. É um banqueiro de uma família tradicional de pessoas muito ricas, de banqueiros, oriundas do Líbano, onde a sua família já era de banqueiros. Eles vêm para o Brasil nos anos 60 e continuam o seu projeto, continuam no ramo financeiro, expandem o Banco Safra e o Joseph Safra se torna então o homem mais rico do Brasil há muitos anos, com uma fortuna, como foi dito aqui, de 119 bilhões de reais. Agora, aproveitar essa discussão, essa notícia, para a gente discutir a necessidade da gente ter a taxação das grandes fortunas. Na sociedade que a gente vive com tanta fome, com tanta miséria, com tanto desemprego, com tantos problemas sociais, não existe a menor necessidade, não existe a menor funcionalidade positiva de você ter uma pessoa concentrando 119 bilhões. Isso se deve ao fato de a gente ter toda uma tributação que recai em cima dos pobres, que recai em cima da classe média e isenta por completo os ricos, particularmente os muito ricos.
Essa riqueza se explica também pela nossa política que é criada, particularmente a tributária, de reprodução das desigualdades sociais. Só para dar um exemplo do que seria possível fazer com 119 bilhões de reais, vou citar alguns dados aqui para vocês. O orçamento do Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda do mundo, que atende a um total de aproximadamente 50 milhões de pessoas, né? Por isso é o maior programa de transferência de renda do mundo, ele custa para os cofres públicos 29 bilhões de reais. Portanto, com a riqueza do Joseph Safra, dá para a gente fazer 4 Bolsas Famílias. Imagine, 50 milhões daria, portanto, para atender 200 milhões de pessoas. Então, só para a gente ter uma dimensão do que é essa riqueza toda acumulada, e muitas vezes se faz um discurso meritocrático, mas será que se você trabalhando a vida inteira, ganhando o que você ganha, em algum momento você conseguiria chegar a uma fortuna parecida com essa? Provavelmente não, né? Então, aproveito para ficar aí o questionamento para a gente pensar sobre a nossa necessidade de taxar as grandes fortunas, coisa que a Argentina também está fazendo agora, e a maioria dos países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, tem taxas nesse sentido. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias do dia de hoje. Tenham uma boa noite. Não se esqueçam de curtir o canal, comentar, trazer os seus amigos para conhecer o canal também, compartilhar com seus amigos. E nos próximos dias o Aqui já vai estar aqui transmitindo as notícias para vocês. Tenham uma boa noite. Eu sou Vitor Hugo Fernandes, aqui do Rio de Janeiro.